Essa é uma coisa das mais difíceis. E a gente se fazer compreender é muito difícil. A gente tem dificuldade disso na família. Tem dificuldade de se fazer entender pelo homem com quem você dorme, pela mulher ao lado de quem você acorda todos os dias. Mas você vê a confusão de comunicação. Assim, às vezes parecem dois estranhos que são estrangeiros um para o outro, não se fazem entender. Parece que carregam bloqueios mútuos, um em relação ao outro, de modo que falam a mesma língua, do ponto de vista vernacular, semântico, conotativo, tudo poderia ser facilmente compreendido, mas a gente tem que falar com boa vontade para ter uma chance mínima de encontrar ouvidos que nos ouçam com boa vontade. E o que Paulo sustenta aqui em 1 Coríntios é que, naquele caso específico lá deles, eles tinham entrado numa bolha de comunicação, de criação de um vernáculo próprio, com linguagem que o mundo não consegue perceber, nem entender, nem discernir. E ele estava falando do que acontecia em relação à igreja em Corinto, dentro dela, e de uns para com os outros, está também falando do que acontecia dela em relação ao mundo e do mundo em relação a ela. Então ele diz, tem gente aí, a maioria, que fala línguas estranhas, que nem eles próprios sabem do que se trata, porque não são racionais. São algaravias estáticas, na maioria das vezes. São repetições, recorrências. São entremeações de sons, de preferência inconsciente, quando a pessoa é sincera. Quando não é, são repetições do que o indivíduo ouve no escopo da congregação, da paróquia, ou é a língua do padre ou do pastor, ou da mulher do pastor, do bispo, do apóstolo, as línguas carismáticas. E aí ninguém sabe o que o outro está falando, mas todo mundo fala junto. E quando vem alguém de fora e entra ali e observa, diz, meu Deus, deixa eu sair daqui, como Beto Rockefeller, na novela do Gustavo, nos anos 70, que aquele cara, ou 69, que era o playboy que às vezes saía de costa, ou entrava de costa nas festas proibidas, e ninguém notava que ele estava dentro, porque ele estava sempre entrando de costas. É aquele cara que vem de fora, entra e diz, deixa eu sair de costa antes que me percebam, porque isso aqui é um hospício de gente doida, gritando, rodando, igual um peão, caindo no chão, estribuchando, em catarses sem melhora psíquico e espiritual, é gente grunhindo, é gente virando as mãos, é gente tropeçando uns nos outros, é gente se jogando e é gente
falando aquilo que até num hospício a maioria dos perturbados ou atribulados, internados, diria: meu Deus, de que lugar louco esses caras vieram? Era o que Paulo também tinha lá. Tinha gente que dizia: amaldiçoado seja Jesus. Aí outros gritavam: aleluia. Porque ninguém estava ouvindo ninguém, era só aquela gritaria. E o que ele escreve aqui é dizendo: não é assim. Quando você fala, o mundo entende. E quando o mundo fala, você compreende. Porque o que Paulo via e o que eu vejo numa escala possivelmente muito maior, porque é uma escala universal, com comunicação universal, que era o que ele não poderia nem sonhar em ter. Ele está só falando de uma cidade pequena em relação a uma congregação pequena. Mas é uma cidade onde tem um fluxo de estrangeiros passando o tempo todo. Era no istmo de Corinto, entre dois mares, com um fluxo comercial enorme. De modo que ele diz: olha só, vocês são os loucos desse lugar. Porque ninguém entende vocês e vocês não entendem o que o mundo fala. Ele diz isso o tempo todo. É o capítulo 14, especialmente até o verso 25, ele está falando disso. Não transformem o que vocês chamam de igreja numa comunidade, numa bolha de surtos e de idiosincrasias produzidas pelo nervosismo cada vez maior das mentes atribuladas pelo medo, pela culpa, ou pela angústia, pela ganância, pelo desejo de uma prosperidade de natureza apenas tangível, que crê em magia e que anula a mente, o discernimento, a compreensão, suicida o intelecto, a cognição, a fim de poder fazer parte daquele globo da morte em eterna repetição, aonde eles não sabem o que falam, ninguém os entende dentro, eles não entendem mais o mundo fora, nem a linguagem do filho, da irmã, dos ex-amigos, se alienaram de todas as coisas, e aqui na bolha eles apenas falam o que ninguém entende. E os que falam e tentam ser compreensíveis, que tentam profetizar, são rejeitados, porque esses entraram num ciclo de não cognitividade, que eles se tornam resistentes a toda forma de exortação, de admoestação, de edificação, de emulação da mente, do pensamento, do raciocínio. Eles se negam a oferecerem as suas mentes para serem objeto de uma transformação diária, de uma renovação constante. Ao contrário, eles entraram num processo de não só de alienação, mas de anulação mental. Anulação. E vão aprofundando-se nisso cada vez mais. Aí o abismo em casa vai ficando cada vez maior. Eu vejo reclamação de gente que diz: olha só, quando a minha mulher não era crente, a gente se dava muito bem, ou quando o meu marido não era esse cara agora, chato pra caramba, a gente tinha uma relação muito legal. Agora, sinceramente, eu tô que não aguento mais.
É muita loucura, é muito maluquice, não dá para entender nada. Aí, ao mesmo tempo, eu vejo pais cristãos dizendo que não compreendem nada dos seus filhos, ficam escandalizados com tudo. Tudo, tudo, tudo. Ah, você vai para o inferno. É ameaça sobre ameaça. São filhos apavorados, dizendo que malucos, que negócio é esse? E para o lado de fora é a família que não vai compreendendo. Você, tanto mais quanto se torne fanático, mais anula a sua mente, mais alienado de qualquer possibilidade de absorção intelectiva, cognitiva, reflexiva, você se torna. Vai se anulando. Por isso que eu quero que você se pergunte se você se faz entender. Porque boa parte das nossas crises humanas, em todos os níveis, tem a ver com o fato de que ou a gente não se faz entender ou a gente se fechou para compreender, mas são crises de comunicação na maioria das vezes, exceto quando há um lado que, por perversidade, entende tudo, mas se nega a admitir em diálogo, em consciência, em percepção, com honestidade, os seus próprios erros, a fim de que neles possa haver qualquer forma de mutação positiva, que melhore a relação, que crie aproximação, até que um dia produza amálgama entre as pessoas, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. É que nós todos os humanos nos tornássemos um corpo de Cristo. Que nós todos, que a humanidade virasse uma extensão de Cristo. Um dia é isso que acontecerá na nova sociedade ressurreta, glorificada, onde todos comerão o fruto da árvore da vida e serão curados pelas folhas, pelos chás da árvore da vida. E todas as nações se compreenderão, e todas as línguas desaparecerão, e haverá uma boa vontade de conversão universal, um na direção dos outros, sem guerra, sem espírito de competição, sem etnia, sem nenhum tipo de supremacia, sem nenhuma marcação de diferenciação em qualquer gênero, tipo, ou arquétipo, ou natureza, ou biotipo. Tudo isso vai acabar, graças a Deus. E nós todos viveremos sob a luz da mente de Cristo em nós. Essa é a glória infinda do porvir. Mas aqui você dizer que a gente pode se entender, que a gente pode viver se falando e que existe uma linguagem que todo mundo entende, você é chamado de otário. Você está falando para quase ninguém. Se eu estivesse aqui falando sacanagens, ou falando o que você queira, que a maioria gosta, meu Deus, ia ser uma explosão. Mas as pessoas, como Jesus disse, não querem entrar nessa porta estreita, nem passar por essa vereda, porque esse é o caminho menos escolhido. A religião é uma porta larga, porque ela promete ilusão. Agora, o evangelho é uma porta estreita e uma vereda tão simples que não passam as nossas vaidades, as nossas maluquices, os nossos caprichos, as nossas loucuras, as nossas fantasias, as nossas exacerbações,
tudo isso não passa pela porta estreita. Não cabe na vereda, no caminho, verdade e vida que dá, nessa porta que se abre para a eternidade, para o que seja mais absolutamente seguro na eternidade, que é eu me tornar uma reprodução, um simulacro, mais do que o simulacro, a expressão de Cristo. Eu me tornarei um Cristo, conforme Jesus. E Jesus em mim será conforme eu. Porque é assim que se diz, pois vós sois de Cristo e Cristo de Deus. Tudo é vosso e vós de Cristo. E Cristo de Deus, ele é o primogênito entre muitos irmãos. O meu chamado é para ficar a cara de Cristo em Jesus. E é assim que eu vou me tornando aqui, e é assim que eu me tornarei de maneira absoluta e transcendente na eternidade. Aí eu falarei línguas de homens e de anjos sem precisar dizer nada. A comunicação é vibração, é telepatia da mente e do coração, é uma outdoor nos olhos, na face, é um espírito, é uma atitude, é um acolhimento, é um grito de amor, é um amém para a vida. Aí, dizendo isso, eu quero que você preste atenção e leia aqui em 1 Coríntios 14, de 9 a 12, que diz assim: vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo. Muitos. Naqueles dias, já havia, para Paulo, muitas vozes no mundo. Imagina Paulo vivo hoje. Cara, é enlouquecedor o que tem de vozes no mundo. Por exemplo, quando eu comecei a pregar, há quase 50 anos atrás, havia bem menos vozes no mundo. Mas hoje, por exemplo, se você entrar aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram, aonde quer que você queira, em qualquer plataforma, você vai ver a quantidade de vozes que estão falando simultaneamente, dizendo coisas parecidas ou totalmente diferentes, ainda que com o nome de Deus ou de Jesus, mas coisas que contradizem o Evangelho, como se fosse Evangelho, milhares e milhares e milhares, e o dia todo, o tempo todo, toda hora, em todos os buracos e escaninhos. Você é cheio, entupido por esse monte de panfletos, de divulgações, de sons, de vozes, de clamores, de loucura, de confusão. Paulo está dizendo, olha, aqui nessa igreja em Corinto, a Babelbúrdia é total. Agora, imagina ele vivendo no meio da igreja de hoje, nessa loucura incomparável. A Torre de Babel é brincadeira para criança, comparado com a loucura, com a gritaria incessante, mundial, internacional, compartilhada o tempo todo, ininterruptamente. Algo que provavelmente nem mais uma guerra nuclear conseguisse fazer parar.
porque vai ganhando inteligência de si mesma, crescendo cada vez mais e se expandindo e gritando, e gritando, e gritando as vozes de tudo e de todos. Viver nesse tempo, meu Deus, se você não tiver a mente muito firme, muito forte, você surta. Você perde o equilíbrio. É difícil manter a sanidade num tempo como o nosso. Por isso, preste atenção. Essa proposição, esse tema, não é bobagem. É essencial, pode salvar sua vida, das suas relações mais íntimas ao todo da sua existência, passando pelo seu olhar do que você chama igreja e provavelmente pareça mais um hospício do que com qualquer coisa onde Paulo se sentisse em casa. Ele prossegue dizendo: há muitas, com certeza, muitas vozes no mundo. E nenhuma dessas vozes, no entanto, é sem sentido. Você pode até entender uma coisa aqui, outra coisa ali. Mas se eu quiser me fazer entender, eu preciso ser muito claro, distinto, simples, direto no que eu estou comunicando. Então ele prossegue e diz: se eu, no entanto, ignorar a significação da voz, da tentativa de comunicação, do que se está tentando dizer, se eu ignorar, ou se eu me bloquear, ou se eu me fechar, eu me tornarei estrangeiro para aquele que fala comigo, ou que tenta comigo se comunicar, ainda que seja mulher ao meu lado. E ele ou ela se tornará estrangeiro ou estrangeira para mim. Não importa a proximidade ou a distância. Assim, também vós, irmãos, visto que desejais dons espirituais, deixa eu dizer uma coisa a vocês então procurem progredir. Porque vocês não chamaram para não cognitividade, mas sim para crescerem, para apresentarem a Deus um culto racional, com sentido. E falarem com sentido, e olharem e entenderem e discernirem o máximo que vocês possam, em qualquer ambiente da vida. Então procurem com zelo aquilo que faz crescer, que edifica a vocês, a igreja, e que dá a vocês a capacidade de se comunicarem com a terra, com o mundo, com os humanos, com todos. Assim, termina o verso 12 como uma síntese dos princípios, ou desse princípio mestre, do que se está dizendo. E eu estou fazendo questão de tornar isso simples e pedagógico para todo mundo que está me ouvindo, para quem quiser entender e passar adiante, comunicar. Então, preste atenção na primeira coisa e anote, que eu quero que você guarde na mente e no coração. Um dos objetivos daquilo que eu creio ser igreja no mundo é se fazer entender da melhor forma possível. Do contrário, o que a gente está fazendo aqui? A gente veio aqui para virar peão em congregação de ensandecidos, de enlouquecidos. Paulo diz: olha, cuidado, porque o culto de vocês está virando uma loucura total.
Tem de tudo aqui entre vocês. Por exemplo, dos versos 6 a 9, é o que ele diz. Agora, porém, irmãos, se eu for ter com vocês falando em outras línguas que vocês não conhecem, não discernem, não interpretam, em que aproveitará vocês essa minha visita? Se eu não falar por meio de uma palavra clara de revelação, se eu não trouxer para vocês uma palavra de ciência, de ensino, de conhecimento, de discernimento, de profecia que edifique vocês, ou de doutrina, no sentido de que eu ajude vocês a compreender o significado dos atos, das obras, dos feitos, das palavras de Jesus, tem que ter sentido, tem que ter uma hermenêutica, tem que ter interpretação e tem que ser compreensível. Aí você diz, poxa, Caio, eu vim aqui querendo uma palavra nova. Meu filho, minha filha, se você pelo menos obedecer, entender, botar em prática o que Paulo está dizendo aqui, e eu estou na maior basicalidade possível, repetindo, a vida já vai mudar em torno de você, do seu leito, do seu casamento, da sua casa, da relação com seus pais e filhos, com a família, com os amigos, com todo mundo. Vai mudar. Creia no que eu estou lhe dizendo, preste atenção e quebrante a sua mente. Você não está precisando de complicação, vocês estão morrendo de complexismos. E o que nos salva é simplicidade, ou mesmo uma só coisa, a qual eu chegarei daqui a pouco. 2, anote, guarde, escreva. O falar deve significar fazer-se compreender. É o que Paulo diz entre os versos 10 e 12. Ele diz, há sem dúvida muitos tipos de vozes. Eu preciso entendê-las e eu preciso me fazer entender. Mas se eu ignorar, se eu partir para a ignorância, se eu me tornar não científico, não educável, não alfabetizável em todas as dimensões, se eu me tornar um soberbo, empedernido, que acha que a minha grandeza é produzir loucuras públicas em nome de Jesus, em ataques e revirações de olhos e estribuchamentos físicos. Se você entrou nessa e se tornou um ignorante, um não gnóstico, um terraplanista, um anticientífico, que tomou todas as vacinas até hoje, não teve varíola porque tomou a vacina contra a varíola, não teve sarampo porque na infância deram a você a vacina contra o sarampo, não teve poliomielite como meu pai teve, porque nos dias dele não tinha vacina contra a polio. Não teve uma quantidade enorme de outras coisas, como, por exemplo, eu dei a bobeira e já estou há 1 ano e tanto sofrendo de uma herpes zoster, que aumenta, que baixa, que quase volta, que não volta, que perturba, que some, que dá um pulinho, e eu só posso me vacinar contra ela depois que eu estiver sem dor nenhuma há 1 ano. Mas você que já tem 50 anos pode ir lá oferecer o bracinho, que é um negócio horroroso pegar uma herpes zoster quando ela entra no nervo. É muito doído. Às vezes só para com morfina. Mas quando cessa a administração da morfina, a dor volta. Depende.
Mas você antes entrava na fila do SUS para todas as vacinações, para todas as gotinhas. Mas agora, porque são justamente os crentes que estão dando as cartas, olha só o que acontece. O espírito da não ciência, da não consciência, do não fazer se compreender e da não compreensão, do bloqueio, da estrangeirice presente intrinsecamente na indisposição de que um compreenda o outro, gera um caos do tamanho do caos que nós estamos experimentando. É a corintianização da igreja, que se tornou uma comunidade de loucos, presente num governo de insanos, aumentando a insanidade e fazendo isso em nome de Deus. Falar em qualquer perspectiva e muito mais em nome de Jesus e do Evangelho tem que significar um fazer-me compreender. E tem que significar um compreender mesmo que eu não concorde, mas um entender para poder tentar ajudar a que compreendam melhor. Como Paulo diz, se eu ignorar o significado, serei estrangeiro. E ele será estrangeiro para mim, é um bloqueio. Assim também, se vocês desejam dons, busquem os dons que promovam a comunicação, a clareza, os melhores dons, que gerem edificação, que tragam luz, que tragam doutrina, que tragam ciência do Evangelho e ciência da vida. Porque o verdadeiro Evangelho não briga contra nenhuma verdade que tenha sido descoberta pela ciência. O Evangelho em Cristo é verdade e ele abençoa todas as verdades. Porque todos os dons, todas as verdades que são um dia abertos no livro do conhecimento diante de nós, são dons de Deus, descendo do Pai das luzes na mente de crentes e de ateus, indiscriminadamente. Vem do Pai das luzes, em que ele derrama conhecimento, ilumina o desejo do perseverante, dá graça ao que pesquisa, como nessa vacina. Meu Deus, que bênção foi ter tido e enfrentado, estar enfrentando essa pandemia numa era científica já tão avançada. Houve vacinas que demoraram 20 anos para serem desenvolvidas, 30 anos. Depois caiu para uma média de 10. Quando começou a pandemia, havia pessoas que diziam, não, em menos de 8, ou de 7, ou de 5, não vão conseguir. Depois se anunciou que em menos de 1 ano já tinham conseguido. E eu, no meu coração, me curvei, adorei a bondade de Deus que derramou tamanha graça e luz sobre os seres humanos. Esse é o resultado de ter a mente de Cristo. É eu entender e me fazer entender. É não brigar contra a luz, contra a profecia, contra a revelação, contra a ciência, contra a edificação, contra o progresso. Que Deus derrame
Porque os grandes progressos da humanidade não foram feitos pela igreja. O que você chama de igreja, que muitas vezes é apenas o cristianismo, tem andado nos últimos 2000 anos, especialmente nos últimos 1700 anos, sempre no último vagão do trem da história. Os mais atrasados, que jamais se fazem compreender e morrem sem entender nada. Terceira coisa que eu quero que você anote, guarde para você mesma, para você mesmo. Veja aí. Não entender isto nos leva a muitas deficiências, muitas. E aí eu vou dizer a primeira deficiência a qual nós somos levados quando a gente não entende isso que eu estou falando até aqui. Primeiro, a primeira deficiência que decorre disso tudo é que no mundo fala-se o que o mundo pode entender. O mundo não tem nenhuma condescendência para com a nossa maluquice. Nenhuma. Nenhuma, e nem tem que ter. Veja aí os versos marcados. Paulo diz, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, se eu estiver falando nas algaravias estáticas, nas chamadas línguas estranhas. Não fala a homens, mas a Deus, visto que ninguém o entende. E ele está falando o que nem ele próprio entende. Mas aquele que prega, aquele que profetiza, a profecia aqui tem a ver com o falar inspirado pelo Espírito. O falar que educa, que exorta, que admoesta, que edifica, que faz a mente entender e o espírito crescer. Essa é a profecia acerca da qual Paulo fala. É sobre isto que se está falando aqui. E às vezes se está falando sobre alguém falando numa outra língua e, sinceramente, sem fajutice, haver alguém que esteja entendendo o sentido, o espírito da vibração daquela voz, ou de louvor, ou de agonia, ou de intercessão na presença de Deus. Mas isso acontece muito raramente, na maioria das vezes. Eu que estou vivendo isso há mais de meio século, quando eu ouço, eu sei se é verdade, eu sei se é sincero, mas não é verdade, ou eu sei que é insincero, fajuto, maluquice, mal intencionado, o que, infelizmente, 95% das vezes é o que acontece. E aí o mundo não nos respeita. No mundo fala-se o que o mundo pode entender. Como diz o verso 5, eu quisera era que vós todos falassem outras línguas. Mas muito mais eu gostaria que vocês profetizassem, que vocês falassem com ciência, com entendimento, com inteligência, com comunicação, com abertura, com compreensão, com dilatamento, com todo tipo de graça. E é possível ser assim, é possível viver assim, se a gente buscar com zelo o exercício dessa compreensão, desse discernimento, dessas práticas. Aí vem a outra deficiência que nasce da gente não levar a sério tudo que foi dito até aqui. É que o meu falar deve desenvolver o falar comigo mesmo e o falar com o mundo. Paulo diz no verso 4, o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a congregação, as pessoas, as mentes, o mundo, a igreja. Profecia, no que tange a Paulo, tem a ver com dizer aquilo que tem aplicação pertinente à necessidade, à angústia do povo. Profecia é um falar
do Espírito Santo com a dimensão de aplicação psicológica para aquele que está angustiado, de natureza rejuvenescedora para aquele que está deprimido, de poder fortalecedor para aquele que está enfraquecido, de capacidade de poder construtivo na existência daquele que já se sentia acabado, destruído. É uma palavra, a profecia, que vem carregada da ciência dos céus, da ciência da terra, do conhecimento humano e do discernimento divino. Isso é ciência no entendimento de Paulo, na mente de Paulo. E para ele, o meu falar tinha que ter essas duas dimensões, falar comigo mesmo. O que fala em outras línguas, fala a si mesmo. É uma terapêutica de natureza psíquica. É a expressão do inexprimível em outras línguas. É algo que transcende a razão e a lógica. É um orgasmo do espírito, ou é um vômito do espírito na agonia, ou é uma sinfonia de louvores a Deus na alegria incomunicável que se manifesta por outras línguas, ou é uma intercessão que vem de uma dimensão que está para além do conhecimento daquele que ora. Quando é assim, é uma terapia do Espírito Santo, é o inconsciente vazando, é aquilo que é sonho recorrente sendo derramado, é aquilo que seja um trauma que angustia ou que poda a gente sendo jogado fora, vazando por essa oportunidade de catarse espiritual, onde coisas que nós não conhecíamos simplesmente se derramam. Eu tenho que ter esse nível de comunicação, Paulo diz, de mim para comigo mesmo no espírito. No falar em outras línguas. Ou em todas as outras coisas que se igualam ao falar em outras línguas. Como os sonhos, os discernimentos. São tantas coisas. De mim para comigo mesmo. Toda vez que eu oro a Deus, Deus em mim, eu oro a Deus em mim. E eu me ouço falando com Deus em mim, em outras línguas. Exprimindo o que não cabe em palavras, em códigos. E Paulo diz, eu tenho que aprender a me comunicar com o mundo. Se eu não tiver essas duas capacidades, eu estou em estado de encolhimento, de diminuição, de desvantagem. Eu não desenvolvo o intelecto e não desenvolvo a profundidade e as soluções e as resoluções do espírito na minha mais profunda intimidade. A espiritualidade do Evangelho tem essa dimensão do incomunicável em nós mesmos, que tem essa demanda do completamente compreensível de nós falando com os irmãos ou com o mundo todo. Aí tem uma quarta coisa agora, que eu quero que você também anote, escreva. É que é fácil, note bem, é fácil desaprender a se comunicar com o mundo quando se vive numa bolha. Repita isso para você mesmo. É fácil desaprender, é facinho a se comunicar com o resto da humanidade quando a gente se torna membro de uma bolha. E, meu Deus, eu vejo pessoas que
antes de entrarem para a bolha, eram pessoas extraordinárias em comunicação, em significado, em sentido. Aí entram para a bolha, parece que a mente delas foi tirada, que sofreram um processo de descerebração. E aí eles se abobalham, desaprendem, não sabem mais, não sabem ser os discípulos que Jesus pede. Ou seja, simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Se tornam aqueles filhos da luz abobalhados, que Jesus disse em Lucas 16, que os filhos das trevas tinham muito mais criatividade, discernimento, percepção e solução para as coisas na presente geração, na relação com o mundo, do que os chamados filhos da luz, que encrencam com tudo e com todos. E quando têm poder, Deus nos livre deles. Então veja como é fácil desaparecer, desaprender a comunicação com o mundo quando se vive numa bolha. Primeiro, veja aí por quê. Porque você perde a precisão. Dentro da bolha, você perde a precisão. E eu não estou aqui sendo teórico, eu estou te ajudando a ver com uma simplicidade infantil e a ter uma compreensão que você passou décadas e décadas e não adquiriu. Quem me dera eu tivesse milhões de pessoas me ouvindo aqui e levando a sério o que está sendo dito, porque amanhã o que se chama de igreja no Brasil já iria começar a amanhecer diferente. Quando você tiver coragem de compartilhar tudo isso, você perder o medo e você se tornar um divulgador, não da mentira, mas da verdade, e tiver coragem de viver com as consequências, você vai ver como as coisas vão mudar. Como o Espírito Santo pode transformar haters em lovers, como fez com Paulo de Tarso. O maior hater virou o maior apaixonado. Paulo diz, se você vive na bolha, você perde a precisão. Diz no verso 7, é assim que instrumentos inanimados como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, bem afinados, bem no diapasão, como é que se conhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Se tiver desafinado, qualquer música que você toque não será compreendida por ninguém. Tem que haver afinação. Ele prossegue e diz, pois também, se a trombeta der um som incerto, quem se preparará para a batalha? Porque a trombeta era um dos veículos de comunicação junto com tochas, na antiguidade, de comunicação à distância. E todos os sons significavam alguma coisa, para alguma mobilização, com extrema precisão. É para isso que Paulo diz, olha, vocês têm que ser no mínimo assim, como uma harpa afinada, como uma trombeta precisa.